Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, a partir do verso 4. Presta atenção, eu vou ler devagarzinho. Achegando-vos a Ele Jesus, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita, preciosa para Deus. Vocês também, como pedras vivas, são edificados como uma casa espiritual. Casa do Espírito Santo, tá? Aqui ele está falando de uma moradia. Com o propósito de serem sacerdócio santo. O que é sacerdócio? É aquele que traz a presença de Deus, aquele que traz a presença, aquele que traz o ensino, aquele que traz a palavra, aquele que traz o ambiente. Isso traz um sacerdócio. É como se fosse um conjunto, não de ordenanças, mas um ensino prático de vida, sendo sacerdotes das pessoas, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que são sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? A nossa própria vida. Quando você vai ver Romanos 12, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Sim, está ao vivo. Então o sacrifício aqui que ele está falando é de nós, firmados em Jesus, nos tornamos sacerdotes, e sendo sacerdotes nós somos morada do Espírito Santo, e sendo morada do Espírito Santo nós levamos a presença de Jesus para as pessoas, e levando a presença de Jesus para as pessoas, nós transformamos essas pessoas em sacrifícios vivos, mortas para o mundo e vivas para Deus. 6. Portanto está escrito na Escritura: eis que coloco em Sião. Gente, Sião é Jerusalém, ok? Sião é o nome de Jerusalém, a cidade santa, tá bom? Então a profecia está dizendo assim, que eis que coloco em Jerusalém uma pedra angular. O que é uma pedra angular? É uma pedra principal. A construção dos templos antigamente não dependiam de argamassa, de cimento. Era um negócio feito muito mais sobre um encaixe perfeito, né? E a pedra angular é aquela pedra que, se tirar, desmorona tudo. Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento, é isso que ele está querendo dizer. Eis que coloco em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular. Jesus, o fundamento é insubstituível. E aquele que deposita nele a confiança nunca mais será envergonhado. Feliz Natal, povo de Arujá, querido. Olha que coisa linda. Aqueles que depositam a sua confiança na pedra angular nunca mais serão envergonhados, confundidos. Olha o verso 7. 1 Pedro 2,7. Assim sendo, para vocês que creem. Você crê? Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio em Jesus Cristo. E ele fala assim, então para vocês que creem, esta pedra, que é Jesus, é preciosa. Mas aqueles que não creem, esta pedra veio a ser, olha o verso 8, pedra de tropeço, porque não creram na palavra, são desobedientes e para isso foram destinados. Eu quero comentar sobre essa pedra. O que é esta pedra? Jesus Cristo ser a pedra nesta figura está colocando Jesus como sendo a pedra angular, ou seja, ele é a base para a construção de toda a morada do Espírito Santo. Se tirar Jesus da nossa vida, o que você tem para oferecer? Traumas, pecados, sofrimentos, dores, maldades. Mas quando nós estamos edificados em Jesus, através do Espírito Santo, nós temos para oferecer para as pessoas e para Deus uma vida fantástica, uma vida de alegria. Dani, mas eu estou passando problemas agora. Ei, não existe alegria sem antes ter um processo, não existe. Toda colheita no reino de Deus só acontece mediante um plantio, e muitas vezes esse plantio é chorando. Lembra do Salmo 126? Aqueles que plantam chorando colherão, voltarão trazendo seus molhos. Molho é um conjunto, né, de colheita, com alegria. E o que é interessante aqui é sobre essa pedra. Eu quero falar para vocês sobre uma profecia, e aí aqui você vai pirar. Se você tiver um papel e uma caneta, você deveria pegar para você anotar isso que eu vou te falar. Existe uma profecia no capítulo 2 de Daniel,
quando o rei Nabucodonosor, ele sonha. E o foco aqui é a pedra, ok? Lembre-se que o foco aqui é a pedra. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse rei, quando ele sonha, ele fica alucinado. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. No momento em que o reino da Babilônia, o império da Babilônia, invade a nação de Israel e domina a nação de Israel, tá? E nesse domínio da nação de Israel, ele leva muitos dos melhores moradores de Israel para serem transformados em cidadãos babilônicos. Exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse momento em que Nabucodonosor traz Daniel para o reino, é um momento na história, mais ou menos anos 600 a.C., mais ou menos, onde a Babilônia invade a nação de Israel e domina. Nesse momento, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e este sonho é absolutamente profético. É impressionante como esse sonho é exato, como essa profecia é detalhada, como essa profecia ela demonstra que a Bíblia não é um livro normal. É impossível a cabeça humana escrever algo tão específico como essa profecia do sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, que entra em acordo com o sonho que Daniel teve no capítulo 7. Então o capítulo 2 de Daniel é o sonho do rei Nabucodonosor, e o capítulo 7 é o sonho de Daniel. E esses dois sonhos encaixam. Eu só não vou fazer encaixe porque eu não consigo abrir os dedos para encaixar. Então a profecia encaixa mais do que minha mão, vocês estão entendendo? Qual é o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel, e aonde que a pedra entra nessa história? Quando Nabucodonosor sonha, ele sonha com uma estátua. Imagina uma estátua grande, com os braços cruzados, ok? Uma estátua grande. E quando ele olha, aquela estátua ela é feita de diferentes materiais. Ele sonha com uma cabeça de ouro. A estátua tem a cabeça de ouro. Quando passa do pescoço, os dois braços cruzados, eles são de prata. Então a cabeça de ouro, peito de prata. A cintura é de bronze. Você vai vendo que a estátua, conforme passa o tempo, ela perde a sua preciosidade, né? A cintura é de bronze, as pernas de ferro, os pés ferro misturado com barro. Essa é a estátua. Quando o rei olha para essa estátua, de repente, uma pedra vem dos céus. E Daniel conta no sonho, né? Nabucodonosor, aliás, conta, e Daniel interpreta, que essa pedra ela foi cortada sem a ajuda de mãos. E essa ajuda de mãos simboliza a ação humana. Essa pedra é Jesus. Essa pedra ela é cortada sem a ajuda de mãos, ou seja, Jesus nasceu sem a ajuda do homem. Jesus nasceu por vontade divina. Jesus veio para cumprir um propósito divino. Eu vi hoje várias mensagens de Natal. Jesus veio para trazer paz ao mundo. Jesus veio para fazer você feliz. Jesus veio para morrer. Jesus foi enviado para morrer, para cumprir a justiça de Deus. É para isso que ele veio. Todo o resto é consequência, mas o foco de Jesus era satisfazer a justiça de Deus. Por isso que a pedra veio, uma pedra sem ajuda de mãos. E Daniel diz que ela sai do céu e ela vem voando e ela cai no pé da estátua. O pé que era de barro misturado com ferro. E quando ele bate no pé, essa estátua desmorona, essa estátua vira pó e essa pedra cresce e se torna uma cidade que dura para sempre. Este é o sonho de Nabucodonosor. Esse sonho, ele simboliza a história dos grandes impérios da terra, a vinda do Messias, o fim dos tempos e a inauguração, a fundação aqui nessa terra da Jerusalém Celestial. Daniel ele tem um sonho, depois do capítulo 7, de 4 animais. E esses 4 animais encaixam perfeitamente com a estátua e eu vou dar os detalhes para vocês. Daniel ele sonha com um leão de asas. Esse leão é poderoso. Esse leão ele vence. Ele tem asas. Ele é nobre. E esse leão ele é derrotado por um urso. E ele dá um detalhe, que esse urso tinha 3 costelas na boca. E essas 3 costelas de urso, ele era inclinado. Um lado direito era mais alto que o esquerdo. Ele era torto. Ele estava tipo eu, deficiente. Tipo eu. Ele era torto. E esse urso ele é derrotado por um leopardo de 4 cabeças. Vai anotando aí. E esse leopardo, leopardo onça, né? Ele é derrotado por um último animal terrível, que é um animal com 10 chifres. Terrível, ele não dá detalhes, tá? Como é o animal, a descrição, mas ele diz que é um animal terrível.
Eu imagino um dinossauro, um dragão, um jacaré, sei lá. E ele tem dentes de ferro e ele tem 10 chifres. E dentro desses 10 chifres surge um. E esse chifre tem boca. E ele amaldiçoa Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Onde que encaixa essas profecias? Lembre-se que o livro de Daniel foi escrito no período da Babilônia. Ainda não tinham vindo os outros reinos da terra. O livro de Daniel ele é escrito na época de Nabucodonosor. E nós temos evidências históricas disso, isso é fácil de provar. Que esse livro não foi adulterado, ok? Então olha que interessante. A cabeça de ouro e o leão, ele simboliza a própria Babilônia. O leão com asas é o próprio rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro é o reino da Babilônia. A Babilônia foi o reino mais rico da terra. Foi o maior império. Não teve um império como a Babilônia. A Babilônia de extensão terrena, de número de exércitos, de dinheiro, de maravilhas. Eles tinham, por exemplo, o jardim suspenso da Babilônia. Era um reino fenomenal. O rei Nabucodonosor era destruidor, era um leão vencedor. Ele era o rei da terra. Esse reino, a Babilônia, ela é derrotada, ela é invadida e ela é vencida pela uma união do povo medo e o povo persa. Então era o Império Medo-Persa. Uma união de dois povos, olha só, o símbolo da estátua, os dois braços cruzados. Esses dois braços, em união, vencem essa cabeça. Mas esse reino Medo-Persa não é tão poderoso quanto era o da Babilônia, não é tão rico. Por isso que perde o valor, ele de ouro vai para prata. E o que tem a ver o urso? Lembra que o urso tinha um lado maior que o outro? Lembra que o urso tinha? Por quê? Porque logo após conquistar a Babilônia, a Pérsia se vira contra os medos. Então é como se os aliados, um traísse o outro. Então o urso ele tinha um lado maior que o outro. Os persas dominaram os medos. E as 3 costelas que ele tinha na boca: Egito, Lídia e a própria Babilônia. Os três reinos que eles dominam. Babilônia sendo o maior deles. Esse peito de prata, que é o Império Medo-Persa, que é o urso, eles são dominados logo depois por um povo chamado macedônio. Esse povo macedônio é o povo de Alexandre o Grande. Lembra? Não sei se você já assistiu o filme. Alexandre o Grande é a cintura de bronze. Eles vêm e dominam o Império Medo-Persa. E o interessante é que se você vê o animal que vem depois do urso, é um leopardo de 4 cabeças. Por quê? Porque Alexandre o Grande fica por volta de 12 anos só no poder. É muito pouco. O leopardo é um animal rápido. O domínio dos macedônios foi muito rápido. E olha que interessante. Por que as 4 cabeças? Eu estou fazendo 4 aqui, você não está vendo, né? 4 cabeças. Porque quando Alexandre o Grande morre, o Império Macedônio se divide em 4 generais. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Logo depois, esse reino da Macedônia, ele acaba se desfazendo. Várias revoltas, não vai dar tempo de contar tudo agora da história. Esses generais entram em guerra um com o outro e surge o último grande império, que é o conhecido Império Romano. O Império Romano é as pernas de ferro. Então nós temos a cabeça de ouro, Babilônia, o peito de prata, o Medo-Persa, a cintura de bronze, Macedônia, pernas de ferro, o Império Romano, e o animal terrível é o Império Romano. Desse Império Romano, ninguém hoje dominou o Império Romano. O Império Romano ele ainda está, entre aspas, em ação, porque na verdade ele não foi dominado. Ele só se desfragmentou em vários povos. Então você vai ver que toda a Europa é uma divisão, é uma fragmentação desse Império Romano. Nós temos vários povos misturados. Nós temos os ângulos, os saxões, os bretões, os lusos e por aí vai. Essa formação toda europeia é uma desfragmentação desse Império Romano. E é interessante que quando eles saem para fazer as grandes navegações, aí você vai ver a descoberta das Américas, é uma mistura desse ferro com o barro. Hoje nós vivemos as nações que são a mistura do ferro com o barro. E o que é interessante demais é que neste momento em que as nações são o resquício do Império Romano e são o ferro misturado com o barro, nesse momento da estátua, uma pedra surge do céu. E essa pedra surge do céu e essa pedra cai no pé da estátua e essa estátua ela é desfragmentada, ela é destruída, ela vira pó. Quando Jesus ele vem na sua segunda vinda gloriosa para trazer a Nova Jerusalém, João ele olha e ele fala assim: eis que a Nova Jerusalém desce dos céus e as primeiras coisas são passadas. Olha aí Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21, você vai ver isso que eu estou falando. Quando a Nova Jerusalém desce,
Toda a história da terra, ela vira pó. E aquela Nova Jerusalém cresce e se torna uma cidade que dura para sempre. Jesus Cristo é a pedra que vai esmiuçar, destruir toda essa história. Nós estamos hoje no ano 2020. E muito em breve, muito em breve, Jesus vai falar assim: chega, já deu o período dessa terra, acabou. Está na hora de inaugurar, está na hora de instaurar, está na hora de instalar, está na hora de começar a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém desce e toda essa história da terra acabou. E aí vem o novo céus, nova terra, a justiça, a alegria eterna, onde não tem pecado, onde não tem a presença do diabo, onde não tem dor, não vai ter choro, vai ser uma alegria eterna, vai ser um desfrutar de uma alegria eterna. Então o sonho de Nabucodonosor, junto com o sonho de Daniel dos animais, encaixa na real história da raça humana nessa terra. O que é muito interessante é que o livro de Daniel ele é tão detalhado, ele é tão precioso, que se torna até um pouco duvidoso da parte dos incrédulos que o livro de Daniel foi escrito antes, e graças a Deus pelos pergaminhos do Mar Morto. O que são os pergaminhos do Mar Morto? Mais ou menos em 1947, 1948, mais ou menos, por coincidência, a fundação da nação de Israel, que é o cumprimento de Isaías 66, né? Onde já se viu uma nação ser criada em um só dia, e justamente Israel foi criado em um só dia, cumprindo a profecia de Isaías, né? 650 anos antes de Cristo, o profeta Isaías. Mais ou menos em 47, 48, tinha um rapazinho que ele perdeu uma das ovelhas, um pastor de ovelhas numa cidade chamada Qumran. Qumran é uma cidade que fica em volta do Mar Morto, do lado de Israel. Ele perdeu uma ovelha, perdeu umas ovelhinhas, e ele saiu para procurar essas ovelhas, e ele entrou em umas cavernas, e dentro dessas cavernas ele achou a ovelha, e ele achou um monte de vasos, centenas de vasos de barro, enterrados há muitos anos. E quando ele foi pesquisar, né, eles foram mexer nos vasos, eles acharam muitos rolos, pergaminhos de pele de animal, escrito, enrolado, vários, e a esses documentos deu-se o nome de pergaminhos do Mar Morto. E dentro desses pergaminhos encontraram praticamente o Velho Testamento inteiro, datando de antes de Jesus, provando que não houve adulteração das escrituras, como muita gente idiotamente diz. A dúvida quanto à veracidade da Bíblia é algo questionado por quem é um pouco ignorante acerca do assunto. Existem grandes ateus que combatem a Bíblia, e eu gosto muito de assistir debates. Os grandes ateus, o cara que é estudado, mesmo eles não questionam a questão da veracidade da Bíblia, porque é facilmente comprovado a manutenção da escrita bíblica. Essa história de que a Bíblia sofreu adulteração pelos romanos, isso é uma idiotice sem tamanho. Os pergaminhos do Mar Morto estão aí para provar. A própria tradução do livro de Isaías, que é o livro mais cristocêntrico do Velho Testamento, é o livro mais messiânico, é o livro que mais tem profecias acerca de Jesus, ele tinha na tradução menos de 3% de incoerência, e dentro dessa incoerência não tinha nada que mudasse o sentido do que estava sendo dito no texto. Então é fantástico, os pergaminhos de Mar Morto, e dentro dos pergaminhos de Mar Morto tinha os livros de Daniel trazendo essas profecias. Então você pode ter muita segurança de que tudo o que Deus quer que você saiba, tudo que você precisa saber para descansar, a Escritura garante, porque aquele que escreveu, ele é fiel para cumprir as promessas que ele mesmo deu. Então não é tempo de medo, é tempo de alegria, é tempo de saber que a nossa redenção está próxima, é tempo de saber que a pedra angular estará descendo muito em breve do céu para esmagar essa história da raça humana e começar a nova história só daqueles que são filhos. Os que não são filhos estarão lançados no lago de fogo, junto com Satanás, junto com o profeta do anticristo, junto com o anticristo, junto com a besta, junto com Hades, junto com todos os pecados. Vai ser tudo lançado no lago de fogo. E nós habitaremos na presença de Deus. E de acordo com 1 Coríntios 15, seremos um com Ele. Então, o que é incrível? Hoje eu vejo pessoas que ficam desesperadas, indo atrás de Deus por coisas materiais, visíveis, passageiras e terrenas. Você vê, por exemplo, um ao vivo falando sobre profecia, tem poucas pessoas. Se eu tivesse agora fazendo uma campanha da bênção, estava lotado.
Se eu estivesse agora falando de carros, de riquezas, de casas, de promessas, de coisas... Tá lotado, lotado, porque o povo é babaca, o povo é idiota. O grande povão é idiota, o grande povão ele é cego, ele só enxerga até a distância do palmo da mão dele. Ele quer pão e ele quer multiplicação de pão e de peixe, é isso que ele quer. Ele não tem capacidade de entender o porvir, não tem capacidade de entender sobre os tesouros eternos, não tem capacidade de entender que a Nova Jerusalém, o nome escrito no livro da vida, a santidade com Deus, os tesouros eternos, isso não, nem se compara. Tem gente que acha que Jesus Cristo morreu para dar um Civic Zero para ele. Tem gente que crê nisso. Tem gente que acha que Jesus morreu para trazer para você a bênção financeira que você tanto quer, justamente para ostentar. Você vê que a maioria das pessoas elas querem muito para ostentar. Não é para o reino de Deus. Não é para usufruto pessoal. Porque você que está me assistindo, eu tenho certeza que você tem tudo o que você precisa para viver. Tudo. Você tem tudo o que você precisa para viver. Tudo. Tudo o que você precisa para viver você tem. O que você não tem são os extras. É o luxo. Tá? É o Camaro novo. É a TV maior. É o celular melhor. É o corpo mais sarado. Isso você pode não ter. Mas você tem o que você precisa. Porque isso é garantia do Senhor Jesus. Que nada vai faltar para aqueles que o temem. Isso é promessa. Isso é garantia. Isso é certeza. Então ao invés de correr atrás da intimidade com Deus, que é infinitamente maior, fica esse desespero por essa igreja gananciosa, uma igreja maldita, que não é a igreja de Cristo, não é, é uma igreja maldita, formada por malditos, que não estão ainda na bênção, não nasceram de novo, porque todo aquele que não nasceu de novo está sob a maldição da ira. Quem que é bendito? Aquele que nasceu de novo com Cristo. A maioria das igrejas é maldita, a maioria, mas a igreja de Cristo, igreja real, formada por aqueles que nasceram de novo, essa é bendita, e essa vive para sempre. Eu vi promessas que rolaram aí pelo WhatsApp de que o anjo da morte passaria no dia 24. E pessoas apavoradas. Eu não fico preocupado em pessoas falarem essas idiotices, porque eles vão falar, sempre vai ter gente falando. Mas o que me irrita é ver gente que consegue ficar preocupada com isso. A tua firmeza não é o Senhor. O teu descanso não são as promessas do Senhor. A tua alegria, a tua paz não é o Espírito Santo de Deus. Como é que você tão facilmente é abalado por umas profecias de WhatsApp dizendo que o anjo da morte vai passar sobre a sua casa? Você crê mais na profecia ou você crê mais nas escrituras? Você crê mais no que profetas dizem ou você crê mais no que o Espírito Santo diz através da palavra? A autoridade, a rocha que é Jesus Cristo, onde nós firmamos os nossos pés, não são pessoas. Não é o que pessoas dizem. Não é o que pessoas dizem que foi Deus que disse. Porque hoje em dia, a maior mentira do mundo, sabe qual é? É quando você pergunta como a pessoa tá e ela diz, eu tô tudo bem. Tá tudo bem. Essa é a maior mentira do mundo. 90% das pessoas que falam tá tudo bem, não tá tudo bem. E a segunda maior mentira do mundo é Deus falou. Ah, Deus falou tal coisa. Olha, Deus mandou dizer. Ah, Deus falou comigo. Mentira, 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 mentira. Crianças, infantis, dizem o que querem e falam que foi Deus que disse. Mentira. Você tem que ter intimidade com Deus ao ponto do Espírito Santo no teu coração soprar pra você. Não tá certo isso. Não tá certo. O Espírito Santo no teu coração sopra. Isso aí quando eu recebi esse áudio falando do anjo da morte, a primeira coisa que o Espírito Santo disse pra mim, isso é idiotice. Isso está errado. Mas foi clara, a voz do Espírito foi clara. Isso é mentira. Eu sou o autor da vida. Eu sou o autor da fé. Eu que levanto e eu que abato. Eu que dou vida, eu que trago a morte. Eu que dou vitória, eu que fecho portas. Sou eu que mando. E aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não tem anjo nenhum que mata. Não tem diabo que mata. Não tem homem que mata. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, só vão para a glória a hora que o Senhor chamar. A hora que o Senhor te chamar. A hora que o Senhor quiser você lá com Ele, a hora que Ele entender que o seu tempo aqui deu, Ele vai te levar. Ok? Então você para de ter medo, para de ser tão cagão, para de ser tão cagona. É hora de você estar firme nas promessas. Quando a palavra ela diz sobre as profecias, elas me mostram um controle maravilhoso e alucinantemente preciso que o Senhor tem sobre a história. Ele é o Deus da história. Jesus Cristo, Ele é o Deus que controla a história. Vocês acham que Corona, vocês acham que Trump e Biden e Bolsonaro e Lula e Dória e quarentena, vocês acham que tudo isso controla o rumo da história? Deus está olhando e Deus já tem muito bem definido a hora que Ele quiser intervir, Ele intervém.
Se ele virar e falar, chega, até aqui vai, ele para. Chega, até aqui vai, ele para. Agora é a hora da revelação do anticristo. O anticristo revela. Agora é a hora do arrebatamento da igreja. A igreja sobe. Agora é a hora da Jerusalém descer. A Jerusalém desce. E não tem ninguém que impeça. Não tem ateu que impeça. Não tem incrédulo que impeça. Pode virar. O mundo tem aí 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, né? Se eu não estiver enganado. 7, 8 bilhões de pessoas. Que sejam 7 bilhões. O mundo tem 7 bilhões. 6 bilhões 999 milhões não creem. 1 milhão crê. Esses 6 bilhões que não creem não vão mudar o plano de Deus. Ainda que os 7 bilhões de seres humanos, e só tenha você fiel à palavra de Deus, Deus resgata você e cumpre o plano dele nessa terra. Porque não existe obra satânica, não existe nada que o diabo possa fazer que vai impedir que a pedra angular desça do céu e dê início à Nova Jerusalém, que é a nossa morada eterna. E olha que interessante, só pra gente continuar, 1 Pedro 2, a partir do verso 8, né? Ele fala, o verso 7 de novo. Assim sendo, para vocês que creem, Jesus é a pedra preciosa. Mas para os que não creem, ela é a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Essa palavra construtor, ela, ao longo da história, ela vem sendo tratada como aquela elite que tem o domínio sobre o que acontece no planeta Terra. Eles têm um princípio. Eu vou falar coisas agora que, né, revelações da madrugada, você vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, mas eu não me importo. O princípio dessa ideia dos construtores que ele fala, esse princípio está em Babel, com Nimrod. Quando Nimrod funda Babilônia, a ideia da Babilônia é uma cidade que construiria uma torre que subiria até os céus para tomar o lugar de Deus. Então eles tentam construir uma torre que toma o lugar de Deus. Os construtores são aqueles que tentam mudar a mente e a sociedade de forma que o mundo se torne incrédulo. Não é à toa que a mídia está cada vez mais imoral. Cada vez mais a família está sendo atacada. Jesus está sendo atacado. Você não vê a mídia perseguir macumbeiro. Você não vê a Globo zombando de islâmico. Você não vê a Rede Globo zombando de matrizes africanas, mas você vê zombando do quê? De Jesus. O nome de Jesus é a pedra que causa tropeço. Se você chega na rua e fala para a pessoa, eu sou da macumba, eu sou espírita, eu sou budista, as pessoas vão falar, interessante, muito bom. Aí você vira e fala, não, eu sou crente. A pessoa olha e fala, já olha torto. Por quê? Porque o nome de Jesus incomoda. Incomoda os construtores, incomoda o princípio babilônico, Babilônia, o início, o reino Nabucodonosor. Presta atenção que tanto o início da promessa quanto o início do princípio dos construtores está no mesmo lugar. Babel significa confusão, reino de confusão. Por isso que o Salmo 34 fala que aqueles que olham para Jesus têm o rosto iluminado. Que luz é essa? Luz na Bíblia é revelação. Revelação do quê? Do Evangelho. 2 Coríntios 4 diz que o Deus deste presente século cega o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz da revelação de Jesus. Então a luz simboliza a revelação do Evangelho. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você entende que o seu nome está no livro da vida, se você entende que Deus controla toda a história, se você entende que o Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus na sua vida, isso é revelação, isso é luz. Você não é mais cego, você não caminha mais no escuro. Toda a intenção desse princípio babilônico é que você não enxergue. E como o Salmo 34 fala, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca mais confundidos. Confundidos com as paixões do mundo. Confundido com o princípio da sociedade que os construtores querem montar. Uma sociedade que destrói a família, que destrói o relacionamento entre homem e mulher, com seus filhos sendo meninos e sendo meninas. Esse é o padrão bíblico, que os construtores babilônicos não querem. E isso vem sendo construído ao longo da história. Por quê? Porque é necessário que essa sociedade esteja preparada para aceitar esse princípio babilônico, para que o anticristo seja levantado e aceito. Há 100 anos atrás, o princípio do anticristo não era aceito pela sociedade. Hoje,
o princípio do anticristo é pregado pela sociedade. É isso que é coisa, isso que é incrível. E o que Pedro, vamos continuar falando aqui de Pedro. Eu tinha muito mais coisa para falar. Eu poderia falar de Semiramis, de Tamuz, poderia falar do Diana dos Efésios, mas deixa isso para outro dia. Verso 8. Ele é a pedra de tropeço, a rocha que causa queda, porque aqueles que não creem tropeçarão na palavra, por serem desobedientes. Mas olha só o verso 9. Mas vocês, oh aleluia, Jesus, mas nós, os que cremos e você que crê, nós não somos daqueles desobedientes que perecem. Mas olha o que nós somos: geração eleita. Só deixa eu ler um texto. Só vou ler um texto para vocês, tá? Antes desse. Apocalipse, capítulo 3, verso 10, tá? A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são as últimas igrejas, ok? As últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja fiel. Laodiceia, a igreja corrompida. A igreja mundana. A igreja do eu. A igreja do antropocentrismo. A igreja contaminada pelo sistema dos construtores. O sistema babilônico. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são as últimas igrejas. Ou você é Filadélfia ou você é Laodiceia. Se você for Filadélfia, olha a promessa. Apocalipse 3:10 diz assim: pois assim como você prestou atenção às minhas exortações e suportou com paciência os meus sofrimentos, aqui é Jesus falando, ok? Eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Ei, eu vou te livrar da hora da tribulação que vem sobre a terra. Ele não diz eu vou te livrar na hora, ou durante a hora, ou no momento da hora da tribulação, mas eu vou te livrar da tribulação que há de vir sobre o mundo para provar os que habitam a terra. É isso que eu creio. Eu creio que Deus vai me livrar da hora da tribulação e não na hora. Mas aí quem crê que passa, fique tranquilo. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, em 15 minutos aqui eu termino. Vocês não são daqueles que tropeçam nas pedras. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto 1, geração eleita. O que é eleito? Escolhido de Deus. Então se você, meu querido, se você hoje está ouvindo a palavra, se você está hoje no dia do Natal, às 3h43 da manhã, ouvindo eu dizer a palavra de Deus, é impossível que passe pela tua mente que você é qualquer um, ou que Deus não se importa com você, ou que você não foi escolhido por Deus, porque a palavra está sendo lançada na tua vida. Eu estou aqui falando para você, estou te falando profeticamente as coisas que vão acontecer. Gente, 1% do mundo sabe isso que eu estou te contando. 1% do mundo, acho que até menos, sabe essas coisas que eu estou te contando. Então você está tendo acesso a revelações do alto. Porque quando eu falo essas revelações do alto, é um sinal de muita exclusividade da sua vida. Então você é geração eleita. Deus te chama. Ah, mas os meus pecados estão perdoados na cruz. Ah, mas eu não consigo. Mas em Jesus você consegue. Para de ser a pessoa que dá desculpa e passa a ser a pessoa que toma atitudes. Amada Marta, o Mateus 24 fala sobre o povo judeu, ok? É um texto para judeus. Tanto que ele diz, ai de vós que habitais na Judéia. Ele não está falando da igreja. A igreja não entra em Mateus 24, tá? Mateus 24 ele é um cumprimento do que aconteceu no ano 70 e do que vai acontecer com o povo judeu nos últimos 7 anos da terra.
A Mateus 24 não é para a igreja. Então o que eu estou dizendo para vocês é que você é uma geração eleita, você é privilegiado de estar sabendo essas coisas. Então você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Nunca mais acredite nessa voz maldita do diabo que diz para você que você é qualquer um, você não é qualquer um. O segundo ponto, ele fala sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O sacerdócio real significa que você é sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é a pessoa que traz a presença de Jesus para aquele que não tem. Nós somos aqueles que derramam nas pessoas a vida, a água da vida que matou a minha sede. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluem rios de água viva. A água que matou a minha vida, a sede da minha vida, agora essa mesma água mata a sede dos outros. Essa água mata a sede dos outros. Eu sou sacerdócio real. E, olha que interessante. Um dos argumentos que eu uso quando alguém vem me perturbar para querer que eu guarde sábado, do jeito que um adventista guarda, eu gosto de usar o texto de Mateus capítulo 13, quando Jesus está colhendo espigas, e é proibido, de acordo com a lei de Moisés, colher espigas no sábado, era proibido. E Jesus está colhendo, e os seus discípulos também. E aí eles chegam para argumentar com Jesus, dizendo que Jesus estava descumprindo o sábado. Aí ele vira e fala assim: amados, vocês não leram na lei que no sábado o sacerdote viola o sábado e não lhe é imputada a culpa? Em outras palavras, Jesus está dizendo que o sacerdote pode trabalhar no sábado, ele pode colher espiga no sábado, e isso não lhe é imputado como culpa. Então ele vem e fala para nós que nós somos sacerdotes agora. Sacerdócio, Apocalipse 6 fala sobre isso, né? Que ele nos fez reis e sacerdotes de todas as nações. Então, nesse sentido, não existe culpa para aqueles que são sacerdotes caso nós trabalhemos no sábado. Então não faz nenhum sentido, velho. Não faz nenhum sentido tentar cumprir a lei para aqueles que estão debaixo da graça, no sentido literal da lei. Porque Jesus, ele vem abranger a lei para um patamar muito maior. A lei diz, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, amar o próximo como eu amei. Ele expande a lei para um outro patamar. A Bíblia diz, a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que tiver ódio do irmão já está sendo assassino do irmão. Olha, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo, você já está cometendo adultério. Então Jesus, ele pega a lei de Deus para aqueles que estão na graça e abrange ela num entendimento muito maior. O sábado, eu entendo que ele fala, olha, a lei diz para guardar um dia. Eu, porém, vos digo, todos os dias são santos a Deus. A minha vida agora é um culto constante. Eu não guardo a Deus no sábado, eu guardo a Deus todos os dias. Eu busco santidade todos os dias, eu honro a Deus todos os dias. Eu vivo para Ele todos os dias. Sacerdócio real. Nação santa. O que é santo? Santo, santidade. O que é santidade? A palavra santo, que vem do hebraico kadosh, significa separado para. Veja bem, morte. A palavra morte em hebraico significa separado de. Lembra quando a Bíblia diz que Adão e Eva eles comeram do fruto e Deus disse, se você comer do fruto vocês vão morrer? Eles comeram o fruto, mas eles continuaram vivos. No entendimento fisiológico da coisa. Biologicamente falando, eles estavam vivos, mas espiritualmente mortos. Por quê? Porque a morte que a Bíblia está dizendo é a separação de Deus. Separados de Deus. Por isso eles estavam mortos. A palavra santo é separado para. Então ele é separado para Deus. É muito diferente. Por isso que ele fala, antes, Efésios capítulo 2, antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, vocês estavam separados de Deus, vivendo nos seus delitos e pecados. Mas agora não. Agora vocês são santos. O que é uma nação santa? Vocês estão separados para Deus. Olha que coisa linda, nação santa, a nação daqueles que são separados para Deus. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou inserido num contexto de uma sociedade onde eu estou aqui para transformar a sociedade e não para ser contaminado, influenciado por ela. Jesus andava com todo tipo de pecador. Jesus andava no meio de ladrão, no meio de prostituta, no meio de mentiroso, no meio de fariseu, no meio de leprosos. Jesus estava no meio do povo que ninguém queria ficar perto. Mas Jesus não estava lá e ele era contaminado pela rodinha. Ele era contaminado pelo assunto do grupinho. Ele era contaminado pela piadinha. Não, Jesus não era contaminado. Jesus chegava e trazia luz. Ele era santo dentro de uma nação perdida. Nós somos nação santa dentro de um mundo perdido. Nós estamos aqui para trazer a luz de Jesus para aqueles que se perdem. Por isso é uma nação santa, uma nação daqueles que são separados para Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, amado pelo amor de Jesus Cristo. Não dá mais tempo de você ser tão medroso e tão ansioso e nervoso e assustado. Preste atenção, você é propriedade exclusiva de Deus.
Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé, quando Deus manda Noé construir, a arca não era um projeto de Noé. A arca era um projeto de Deus. E Noé era instrumento para o cumprimento do projeto de Deus. Uma vez que a arca era um projeto de Deus, Deus deu para Noé tudo o que Noé precisava para cumprir aquele projeto. Deus deu para Noé sabedoria. Deus deu para Noé recursos. Deus deu para Noé ajuda. Deus ele deu para Noé todo o subterfúgio necessário para que o plano de Deus fosse cumprido na vida de Noé. Então tudo o que for necessário para que o plano que Deus tem na sua vida se cumpra, Deus é aquele que patrocina e garante, porque a obra é dele e não sua. A sua salvação é muito mais interesse do Senhor do que seu próprio interesse. A salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos é muito mais interesse de Deus do que seu. Então você não tem que achar que é você quem vai fazer. Interceda, dê bom testemunho, ande em intimidade com Deus e deixa que o mais ele vai fazer. E aí ele fala assim: propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pedra angular que o mundo rejeitou, essa veio a se tornar a pedra fundamental, em cima da qual nós estamos firmados. Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e não as coloca em prática é como um homem que constrói a casa na areia. É aquele que acha que faz parte, mas não faz. A primeira crise vem e emocionalmente ele fica em frangalhos. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as põe em prática é como um homem que fundou a casa na rocha. Essa rocha é Jesus. Bate a tempestade, bate o vento, bate a tribulação, vem os problemas e a casa fica de pé, porque somos propriedade exclusiva dele. E uma vez que somos dele, ele é o responsável em nos cuidar. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Jesus Cristo é a beleza desse mundo. A Kátia perguntou: Dani, o que você pensa sobre livre-arbítrio para a salvação? Não existe, meu bem, não existe. Romanos capítulo 3 diz que não há um só que busque a Deus. Nenhum, é impossível para o ser humano buscar a Deus. É necessário que haja uma revelação inicial do Espírito Santo. O Espírito Santo se revela. O Espírito Santo vem no teu coração através da pregação do Evangelho. Gálatas 3 fala isso, que recebeu o Espírito pela pregação do Evangelho. Agora, uma vez que o Espírito Santo venha na tua vida, eu creio que o ser humano tem a capacidade de rejeitar. Como Atos mostra no capítulo 7, capítulo 8, Estevão pregando, e os patriarcas judeus rejeitam, e ele fala: até quando vocês vão resistir à voz do Espírito? Resistir. Ou como Hebreus 3 fala: quando ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Então eu não consigo me salvar. Deus se revela para mim. Deus se apresenta para mim. Ele converte o meu coração. Então eu creio no livre-arbítrio para os filhos. Hoje eu tenho opção de escolha. Eu poderia agora estar assistindo Netflix, poderia estar jogando um videogame. Não, videogame não ia poder. A mão não consigo. Mas eu poderia estar assistindo Netflix. Mas o Espírito de Deus falou: não, você vai falar de mim no ao vivo. E eu escolhi vir fazer o ao vivo. O Espírito Santo me deu essa opção. Ó, vai fazer o ao vivo, mas eu poderia jogar videogame. E eu escolhi fazer o ao vivo. E eu creio que o Senhor Jesus se agradou disso. Mas essa possibilidade de dizer não para a carne é só para aqueles que estão cheios do Espírito. Amém? A igreja será aqueles inscritos no livro do Cordeiro, pois a Bíblia fala de vários livros. Não, na verdade a Bíblia fala de vários livros e um livro da vida. O livro da vida é um só. Veja bem, foram abertos livros e o livro da Bíblia. É um conjunto de livros e o livro da vida. Quem vai ser arrebatado e salvo? Aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Mas aqueles outros livros é o livro da condenação dos ímpios. Você vai ver isso lá, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para serem julgados pelo que fizeram de bom ou de mal. Muita gente me pergunta: Dani, mas por que vai ter julgamento se aqueles que creem em Jesus já passaram pelo julgamento na cruz? Muito boa pergunta. Esse julgamento para os ímpios e para os salvos não é de salvação ou condenação. Esse julgamento é de consequência, ok? É de recompensa. É galardão para os salvos. Quanto mais boas obras você fez, mais recompensa você vai ter. E tem um galardão negativo. Quanto mais maldade o ímpio fez, mais castigo ele recebe. Jesus vai falar sobre isso, se não me engano é Lucas capítulo 12, que aquele que pecou mais recebe mais chicotadas. Né? Você vai ver que tem gente que fala: mas não existe pecadinho e pecadão. Claro que existe.
Você não está lendo a escritura, não? Provérbios capítulo 6 mostra uma lista de 6 pecados que Deus não gosta, e o 7º ele abomina, é pior. Você vai ver Jesus falando para Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou para você. Então existe uma escala de pecados, sabe? Quanto mais grave que a pessoa fez, mais castigo ela recebe. E quanto mais boas obras em nome de Jesus a pessoa fez, mais galardão ela recebe. A Amanda está perguntando o que é galardão. Infelizmente não tem uma resposta. A Bíblia não especifica. Eu dei uma teoria. Jesus ele diz que aqueles que oram alto nas esquinas para serem reconhecidos e aplaudidos pelos homens, ele diz assim, já receberam o seu galardão. Então Jesus compara o galardão com algum tipo de reconhecimento, algum tipo de louvor. Então eu creio que galardão, posso estar errado, ok? Posso estar errado, eu admito que eu não sei, é uma teoria que eu tenho, baseada nesse texto que Jesus disse que o galardão é o reconhecimento e o louvor, que quando nós chegarmos no céu, o nosso galardão é como nós seremos reconhecidos por toda a eternidade. Então eles vão, por exemplo, eu vou chegar no céu e vou falar lá o Dani, aquele menino de Taubaté que fazia vídeos. Então eles vão me lembrar dessas boas obras. Você entende? Eles vão lembrar e falar, a vida inteira, a eternidade inteira eu vou ser lembrado por isso. Pode ser o meu galardão. Uma lembrança das coisas que você fez em nome de Jesus, entendeu? Mas isso é teoria. Acho que não teve mais nenhuma pergunta. Denis, acho que é isso mesmo. A gente pode até pensar sobre galardão, mas só dá pra saber quando chegar lá. Eu tenho mais quanto tempo? Eu tenho mais 6 minutos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, você tem 6 minutos. O que significa quando Eliseu disse que o espírito dele foi com Geazi para pedir os presentes para Naamã? Na verdade ele era profeta, né? Quando ele era profeta, ele tinha um acesso a revelações de Deus que pessoas normais não têm. Deus falava claramente com ele. Deus revelava para ele as coisas que o próprio Deus viu. O espírito dele ali, no caso, era o Espírito Santo que estava nele, tá? O espírito de profecia que se revelava na vida dele. É como, por exemplo, aquela passagem de 2 Reis 6, quando ele vê os anjos de fogo, né? Sentados ao redor da cidade dos profetas, e Geazi não viam. E é interessante quando ele fala, abre os olhos dele para ele ver o que eu vejo. Os olhos de um profeta, eu tenho inveja. Eu queria ter esse acesso que os profetas têm. Por que tem tantos falsos profetas? Por 2 motivos. Primeiro, porque o amor de muitos está esfriando, então é cumprimento das escrituras. E segundo, porque tem muitas falsas ovelhas. Alguém precisa cuidar das falsas ovelhas, né? Por isso tem tantos falsos pastores e falsos profetas, para cuidar das falsas ovelhas. Por isso que eles existem. E, na verdade, a Bíblia diz em Apocalipse 12 que Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais próximo está o dia do arrebatamento da igreja, mais desesperado e apelativo Satanás fica. E deixa eu falar uma palavra de profeta para você. Nesses próximos dias você vai ser muito ferido por pessoas que você ama muito, por pessoas que você, inclusive, deu a sua vida, em alguns casos, por elas. E essas pessoas vão te ferir. Mas preste atenção, não é a pessoa. Isso não é a pessoa que vai estar fazendo. É o desespero de Satanás para te fazer parar. É o desespero que o diabo está para te fazer desistir da caminhada. E se possível ele vai usar pessoas próximas para te machucar. Não caia nessa armadilha, ok? O que você pensa sobre a Cidade Santa? É um lugar? Com certeza, absolutamente, não há a menor dúvida. A Cidade Santa, ela desce do céu e ela vai... É como a profecia de Daniel que eu falei no começo, eu não sei se você chegou a assistir desde o começo desse ao vivo, mas a pedra, quando ela cai no chão e ela esmaga a estátua, essa pedra angular de Daniel capítulo 2, ela levanta uma cidade que toma conta da nação inteira. As medidas da Nova Jerusalém, a Bíblia diz, se eu não me engano, é 2.400 quilômetros, é um cubo de 2.400 quilômetros de lado. É um cubo perfeito, é enorme, é quase do tamanho dos Estados Unidos de área. Você acredita que está próximo à volta? Eu tenho certeza, certeza que a maioria de nós, grande maioria de nós, não vai passar pela morte. A grande maioria de nós não vai passar pela morte. Você que está me assistindo, é muito mais provável que você ouça a trombeta tocar e você seja arrebatado nos ares para estar com o Senhor nas nuvens, nas bodas do Cordeiro, antes de descer para Nova Jerusalém. Muito mais provável do que você vá para o caixão. Muito mais provável. Por isso a urgência de estar cheio do Espírito Santo. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Dá tempo de mais uma pergunta. Quem quiser receber a crônica sobre o chip da besta, dá um oi para mim no e-mail daniel.saad@uol.com.br. Débora, você tem medo de não subir? Assiste um vídeo no YouTube chamado Daniel Saad Entendendo Salvação.
Ele tem 2 horas, mas você não vai ter mais dúvida nenhuma sobre salvação. E seu medo vai embora, tá bom? Assista lá. Gente, e quem quiser fazer parte dessa obra, quem quiser me ajudar a continuar pregando o evangelho e focando a igreja, no finalzinho das crônicas tem os dados. Mas aí fala comigo porque eu quero orar com você, mandar um áudio. Eu gosto de ter contato com quem abençoa. Você acredita que o anticristo já nasceu? Com certeza. Creio é muito mais certo que ele já está aonde ele tem que estar do que ele ainda vai nascer. É muito mais, se existe uma probabilidade, a probabilidade dele já estar vivo e estar no local onde é para ele estar, só falta ele se manifestar, é muito, muito maior do que ele não ter nascido ainda. Muito maior. Muito, 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 muito. O Velho Testamento, o Espírito Santo não é falado claramente. Depende, ele é falado sim. Ele é falado sim. Davi até ora, né? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele clama. Eu brincando com o cachorro, quebrei, bati no chão. Bobeira. Dia 10 de janeiro eu tiro o gesso, tá tudo bem. Obrigado pela preocupação. Tem mais 30 segundos. Gente, manda lá um e-mail pra mim, daniel.sadio@uol.com.br. Receba as crônicas e faça parte dessa obra. Já é o 20º vídeo que você assiste. Tá na hora de você fazer parte, né? Quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por esse ao vivo de hoje, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelos seus alertas, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu interesse, Pai. Olha, tem 44 pessoas no Instagram e tem 66 pessoas no Facebook. Curiosamente, 100 pessoas, redondo. 100 pessoas, Senhor, que eu creio que hoje receberam um alerta e cujos corações estão mais ainda ardentes para a sua volta, Pai. Converte os perdidos, resgata os desviados. Traga, Senhor, a sua igreja para o seu coração, porque sei que em breve o Senhor vem nos buscar. Te amo, Jesus. Te amo. Amo vocês, gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Chegou até o Japão. Deus maravilhoso demais. Vou concluir aqui. Eu vou continuar respondendo no Instagram, se alguém quiser, tá? Eu vou parar aqui no Facebook. Se alguém quiser, corre no Instagram que eu respondo as perguntas lá. Lá eu não tenho hora.